Claro que você já percebeu que o presbitério está imbuído, está envolvido no objetivo de levar Jesus Cristo em todos os lugares da nossa Jundiaí e da Decápolis, que são as cidades ao redor. Nós estamos plenamente convencidos que essa é a vontade de Deus para nós. Então nós vamos nos concentrar nisso. Para qualquer coisa na vida, nós precisamos ser concentrados. Para qualquer coisa que intentemos fazer, nós precisamos nos dedicar, colocar o foco diante de nós e nos aplicar até alcançar aquilo que o nosso coração deseja. Existe sempre uma tensão nas nossas vidas. Todos nós sabemos o que significa a palavra distração, não é verdade? Todos sabemos o que significa. Distração são duas forças que se opõem. Isso é distração. Por exemplo, você pode estar aqui nesse momento, procurando ouvir a palavra, mas a sua mente pode estar em outro lugar nesta hora. Na janela que parece que cesseu aberta, no gato que não foi posto para fora de casa, qualquer outra coisa. E essa é uma força, ou são forças, que sempre virão contra nós. E nós precisamos rejeitar aquilo que nos distrai deste momento. Este momento, ele nunca se repetirá. Você sabe disso? Não. Esse momento nunca se repetirá. Então eu preciso beber do que Deus tem para mim agora. Tudo que Deus tem para mim agora, eu vou beber, eu vou sorver tudo e não deixar nada para amanhã. O maná, quando era deixado para o outro dia, apodrecia. Eu creio que isso é uma lição para nós. Então nosso coração está aqui nesta manhã e nós vamos ficar aqui nesse lugar, nesta manhã, sem nenhuma distração. Quando eu falei de concentração, a frase que eu usei foi aquela que Paulo falou com Timóteo, que o soldado do Senhor não se envolve, não pode se envolver nos negócios desta vida, ou seja, ele é focado. A lição da palavra é: nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos agradar a nós mesmos e agradar a Deus. Não tem jeito. E a palavra diz, amados, que aquele que não renuncia, pai, mãe, esposo ou esposa, filhos, e a si mesmo, não consegue ser discípulo do Senhor. Então a lição que a palavra nos dá, amados, é alta concentração. Abnério hoje começou a falar sobre intensidade. E nós precisamos ser intensos. Amém? Sim, só de passagem. Às vezes eu vejo algumas pessoas torcendo para um time de futebol, mas com uma intensidade. E na hora de cantar, canta com uma displicência. Concorda comigo, não? Sendo na frente da televisão, só falta bater na mulher. De tão intenso que é. Mas na hora de adorar a Deus, não adora. Eu acho que teria que ser, no mínimo, com a mesma intensidade. No mínimo. Porque o nosso Deus é melhor do que qualquer palmeirinhas, qualquer corintianinho, qualquer São Paulininho. Vocês concordam, não? Temos que ser intensos nas coisas de Deus. A palavra diz, amados, que nós devemos ter como se não tivéssemos. Devemos comprar como se não comprássemos. Devemos estar aqui como se não estivéssemos. Pés aqui, cabeça no céu. Correto? Seu pé está aqui, mas a cabeça está lá em cima. Eu disse a vocês que nós somos a única planta que tem raiz para cima. Todas as outras raízes estão para baixo. A nossa raiz é para cima. A nossa seiva, a substância que nos sustenta, vem do alto. Por isso que Paulo nos exorta a pensar nas coisas lá do alto.
E essa era uma tônica na vida de Jesus. O tempo todo. Pensando nas coisas lá do alto. Ou nós podemos estar envolvidos com importantes negócios, ou nós podemos estar envolvidos com aquilo que Deus nos mandou fazer. Eu não creio que nós aqui estejamos envolvidos em coisas que não são importantes. Afinal, nós somos adultos, responsáveis, somos pessoas que têm senso, mas existem coisas que são mais importantes que as coisas importantes que a gente tem como importantes para nós. Aliás, eu comentei com vocês que eu descobri que Jesus não se entusiasma com as coisas com as quais eu me entusiasmo. Às vezes eu fico entusiasmado com algumas coisas e Deus fala assim, para mim não tem nenhuma importância isso. Então eu preciso me entusiasmar com as coisas que Deus se entusiasma. Aliás, o que nós aprendemos que a palavra entusiasmo é ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus. Nós podemos trabalhar para Jesus ou trabalhar com Jesus. Tem diferença não? O burrinho, entrando em Jerusalém, trabalhou para Jesus. Muito perto. Até carregou. Mas eu duvido que ele se tornou um discípulo de Cristo. Duvido também que ele foi salvo. Duvido. Trabalhar para Jesus, trabalhar com Jesus. Se ocupar com aquilo que é urgente, ou se ocupar com aquilo que realmente é importante. E o valor das coisas, como nós ouvimos aqui desde sexta-feira, quem dá é Deus. Porque nós analisamos as coisas por aquilo que ela aparenta ser. Deus conhece o real valor das coisas. Então nós precisamos pedir de Deus, Senhor Deus, qual o valor que o Senhor dá para isso? Então isso deve ser o mesmo valor que eu dou. 1 Coríntios, capítulo 2, diz que Paulo, quando foi ver os irmãos, primeiro, ver os coríntios, primeiro ele não foi com ostentação de linguagem. Paulo era um camarada que a gente poderia chamar de erudito. Uma escola clássica, uma escola onde ele aprendeu coisas profundas, mas quando ele foi com os coríntios, ele não usou aquilo que ele sabia em termos de erudição, em termos de cultura, ele não usou. Segunda coisa, eu quando fui ter convosco, eu decidi nada saber. Eu decidi nada saber, a não ser a Cristo e esse crucificado. O assunto de Paulo é Cristo e Cristo crucificado. Esse era o assunto dele. Ele poderia ter muitas coisas nas quais pensar, ele poderia ter muitas coisas a respeito das quais ensinar, mas o texto diz que ele decidiu nada saber. Amados, as coisas que nós sabemos, que não aprendemos do Senhor, são coisas no mínimo suspeitas. O que vale é o que nós aprendemos com Deus, assentados diante dele, lendo e ouvindo a sua palavra, meditando no Senhor, recebendo dele. Isso é o que vale. Isso é o que vai ficar. Isso é o que nós vamos levar depois desse tempo aqui na terra. Com que se ocupava Jesus? O que Jesus via é o que nós vemos? Uma música que nós cantamos aqui, eu já estou perdido no tempo, não sei se foi sexta-feira, que falava de ver o que Jesus via. Foi ontem. Então, há um texto interessante nas Escrituras, aliás, a Escritura me causa muito profundo temor e também me diverte muito. Me diverte, assim, eu vejo, Deus tem um senso de humor, assim, uma finesse, um negócio maravilhoso. Ele chega para Jeremias e diz: Jeremias, o que é que você está vendo? Lembra desse texto? Jeremias 1:11? O que é que você está vendo?
Quem se lembra do texto? Eu vejo uma vara de amendoeira. E o que é que o Senhor responde para ele? Você viu bem. Ou seja, você não está com problema de vista. Você viu o que eu mostrei. E a pergunta hoje aqui é essa: nós estamos vendo o que Deus quer nos mostrar hoje? Nós estamos sentindo o que Deus está sentindo? Nós estamos ocupados com aquilo que ocupa o coração de Deus? Queridos e amados irmãos, eu tenho absoluta certeza que Deus está nos levando nesses dias a um outro patamar. Eu tenho absoluta certeza. Obrigado. Eu tenho absoluta certeza que se nós bebermos do que Deus tem para nós aqui, nesses 3 dias, nós vamos subir um degrau na nossa vida. E com a graça de Deus, para nunca mais voltarmos aos degraus antigos. Então, meu amado, ó, agarra com todo o teu coração o que Deus quer te dar nesses dias. Lucas 9:53 é um daqueles textos em que me diverte também, porque eu não compreendo ele. E se alguém, por favor, receber uma revelação hoje, estou dizendo sinceramente, tá? Por favor, converse comigo, porque eu não entendo esse texto. Jesus, ele vinha de uma determinada região e precisava voltar para Jerusalém. E ele poderia passar por um caminho longo, de montanhas, caminho mais difícil, e chegar em Jerusalém por aquele caminho. E a maior parte dos judeus, não sei dizer se eram todos, mas a maior parte dos judeus passavam por esse caminho para chegar em Jerusalém. Mas havia um outro caminho, que era um caminho mais curto, que passava pela terra dos samaritanos. E Jesus passou ali. E ele foi por ali. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Às vezes você vê um necessitado na sua frente e o coração fala assim: muda de calçada. Você conhece alguém que faz isso? Não. Chegou um cara mal cheiroso assim, do lado do carro. Aí você dá graças a Deus pelo vidro elétrico, né? Que sobe com rapidez, né? Isso é evitar encontros. Isso é evitar os caminhos do Senhor. Isso é não andar pelos caminhos do Senhor. Temos atrás, como é o nome daquele irmão de São Paulo, que tem o nome de massa? Eu não sei se é espaguete, se é macarrão. Capelete, tá vendo? É alguma coisa dessa aí que engorda. Ele entrou aqui, não sei quando se lembra, não sei quando se lembra aí. Nossa, eu achei que eu estava com problema de esquecimento, mas ele entrou aqui todo sujo, aqui nesse salão. Ah, falou em sujo, lembraram. Ele entrou aqui, falando alto, pegando na mão das pessoas. Eu percebi que algumas encolheram a mão. E ele falando: não, estou com fome, eu quero comer alguma coisa, tal. Aí levantei, apontei para ali, alguém indicado ali para ajudar, deu comida, e ele comia, e falando alto, assim, estapafúrdio, assim, o homem estava. Alguns o abraçaram. Ele não era mendigo. Ele estava nos dando uma lição de como a igreja recebe as pessoas. Como a gente põe na frente os com o dedo cheio de anel, e a gente põe lá atrás os que não têm anéis. A gente faz isso. Jesus não. Ele passou entre os samaritanos e mandou os seus discípulos à frente para preparar um lugar para ele. Quando Jesus chega, o pessoal da cidade, é Sicar, né? Sicar, o nome da cidade, Sicar.
diz que eles não receberam a Jesus Cristo. E aqui é a parte que eu não compreendo. Porque o aspecto dele, outras versões diz o rosto dele, era o rosto de quem ia para Jerusalém. É aí que eu não entendo. O que havia no rosto de Jesus que dizia, ele está indo para Jerusalém? Eu não sei. Se eu pensar com a cabeça de hoje, ele devia ter uma bandana assim, o ano que vem em Jerusalém. Mas eu acho que isso não estava em voga, não estava na moda lá naquele tempo. Havia alguma coisa que transparecia no rosto de Jesus. Determinação, dedicação, concentração. Queiramos ou não, amados, nós nos tornamos parecidos com as coisas que adoramos. Nós nos parecemos com aquilo que enche o nosso coração. Eu gostaria, tempos atrás, a gente tinha vindo, não tinha muito tempo do nosso trabalho entre os índios, e os irmãos assim perto da gente falaram assim, mas Jamê, sua cara é cara de quem gosta de índio. Eu não sei como é que é isso, mas os irmãos viram alguma coisa. E eu gostaria que o meu rosto transparecesse o meu amor pelo Senhor e o meu amor pelas pessoas perdidas. Se você puder me explicar o que significa que o rosto dele era o rosto de quem ia para Jerusalém, eu agradeceria muito. Eu não entendo. Eu só sei que as pessoas viam o que movia Jesus Cristo, o que fazia Jesus levantar de madrugada, Jesus quase não almoçar, passar o dia inteiro ocupado. Qual era a ocupação do coração de Jesus Cristo? Marcos 1,35 diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares. Ou seja, ele já havia pregado para aquela multidão que lhe buscava. Ele já havia anunciado o evangelho do reino de Deus para aquelas pessoas. Então agora ele tinha que partir para outros lugares onde o evangelho não era anunciado. Isso movia Jesus Cristo, não só o coração dele, mas movia a caminhada dele. Ele ia onde o evangelho ainda não havia sido anunciado. E ele diz assim: para isso eu vim. Jesus tinha esse senso de envio. Ele sabia por que estava aqui na terra. João 9,39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Interessante. Em outro lugar ele diz: eu não vim para juízo, mas eu vim para libertar. A palavra de Deus diz, amado, que ele veio para desfazer as obras do diabo. Ou seja, ele veio para libertar o homem que estava cativo. Isso está em João 10:10. João 12:27. Ele diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente para este propósito vim para esta hora. Propósito e hora. Propósito e hora. A gente pode ter o propósito certo na hora errada, no lugar errado. E nós precisamos ter a consciência do propósito de Deus no momento que nós estamos vivendo. Eu tenho dito aos irmãos, e aqui também eu falo, que a gente mora onde mora por dois motivos básicos. Um motivo é morar por desgraça. Sabe o que é isso, não? Um dia eu saio desse lugar. Um dia eu saio desse lugar. Não gosto daqui, não gosto dos vizinhos, não gosto do barulho,
Isso é morar por desgraça. O outro modo é morar de propósito. Eu estou aqui porque Deus me pôs. E isso faz com que você busque os vizinhos. Isso faz com que você se relacione bem com os vizinhos, abrindo espaço para pregar o evangelho. Aí eu pergunto a você, você não precisa responder, por que você mora onde você mora? Por desgraça ou por propósito de Deus? João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele corta. Eu digo aos irmãos que a tesoura vem. Escapar da tesoura, nem eu nem você vamos escapar. Ou vai cortar para jogar a gente fora, ou vai cortar para limpar, podar, para dar mais fruto. Então, meu irmão, já que a tesoura vem, não sei, às vezes eu sinto o barulho da tesoura assim, ó. E não é o barbeiro, não. Por via das dúvidas, dê fruto, porque para isso você existe. Deus enxertou você nele, e o que passa em você é a seiva verdadeira. Você foi enxertado na videira verdadeira, com o objetivo de dar frutos, e muitos frutos, e muitos frutos. E eu tenho orado para que nessa congregação não haja nenhum estéril. Porque a promessa de Deus é que o estéril será mãe de muitos filhos. Deus está curando ventres nestes dias. Você que nunca deu à luz, você vai dar à luz. E alguns Deus está curando fisicamente. Algumas irmãs Deus está curando fisicamente. Eu profetizo e abençoo nesta manhã. Quando Jesus fala de unidade, Haroldo tocou nisso. Ele diz em João 17:21, ele rogava ao Pai. Ele não só orava, ele rogava ao Pai. Rogar é pôr o coração na oração. Rogar é pôr intensidade na oração. Ele diz, eu rogo para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que o Senhor me enviou. Amados, a unidade entre nós não é unidade pela unidade. É a unidade para que o Espírito do Senhor possa operar através de nós e curar os enfermos, levantar os paralíticos, levantar os mortos. A unidade tem um objetivo. Não é para a gente ficar mais bonitinho e cantar o Salmo 133. Unidade é para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus Cristo. E aí ele vai se manifestar em poder. E quando Paulo fala a respeito do ministério de Jesus, lá em Romanos 14:9, ele diz assim, foi precisamente para esse fim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Às vezes a gente pergunta, para que Jesus morreu? Para nos salvar. Amados, a salvação é um produto do senhorio de Cristo. A salvação é resultado do senhorio de Cristo. Porque quando você recebe Jesus, você é trasladado do império das trevas para o purgatório, para uma zona desmilitarizada. Do império das trevas para o reino da luz, do Filho de seu amor. Só lembrando, império das trevas, quem mandava? Satanás. Reino da luz, quem manda?
E nós mandamos onde? Em nenhum lugar. Antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Jesus Cristo. Foi precisamente para esse fim que ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O que movia o coração do Senhor? Falar um pouco de Paulo, que Abinério falou um pouco. No 1 Coríntios 9,16, ele diz: se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar. Ou seja, amados, eu ouvi há tempos atrás um irmão precioso, ele já pregou o evangelho em tantos estados do Brasil. Assim, uai, só, qual é a glória disso? Qual é a glória disso? Um outro irmão, um morador ali no Texas, alugou um avião de manhã, um aviãozinho pequeno, sobrevoou ali a fronteira e jogou folheto, caiu assim no norte do México. E ele chegou na congregação e disse: evangelizei o norte do México inteirinho hoje. Ah, qual é a glória disso? Não é isso que temos que fazer? Sim ou não? Irmãos, hoje evangelizei 10, amanhã 12, quem sabe 24. Não há nenhuma glória. E como nós aprendemos com Abinério, nós somos devedores. Nós somos devedores. E ao falar disso, o que Paulo diz? Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Talvez no seu coração você deva levantar esse lamento. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, porque eu não tenho pregado. Ai de mim, Senhor, porque eu não tenho falado. Ai de mim. E Paulo diz assim: porque sobre mim pesa a obrigação de anunciar a palavra. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que está confiada a mim. Pedro também fala dessa característica nossa de despenseiros. O que é um despenseiro? Hoje não tem mais despensa, né? Mas nos tempos das vacas gordas, toda casa tinha um quartinho ligado à cozinha e ali ficava todo o mantimento. Isso é despensa. E despenseiro é a pessoa que tem a chave. Na minha casa nós éramos 13 filhos. Então a despensa tinha que ficar trancada o tempo todo. Só saía as coisas na hora certa. A gente fazia cada plano, Francisco, para pular a parede, que era aquelas paredes meio baixas, né? Chegava lá, pegava o leite condensado, furava no cantinho, chupava todo, colocava o rótulo, passava. Gente, eu já arrependi. Não tenho saltado mais parede. Ele fala que a mim está confiada a responsabilidade de despenseiro. Meu irmão, você é um despenseiro. A palavra diz que Deus colocou em nós um depósito. Que depósito é esse, amados? O depósito do conhecimento da misericórdia de Jesus. Você tem um depósito. Quanto mais você caminha com o Senhor, mais aumentado é esse depósito, maior ele se torna. Mas todos nós que recebemos a Jesus Cristo, recebemos um depósito da paz de Deus. E bem-aventurado é aquele que, quando Jesus voltar, for encontrado alimentando os seus conservos. Bem-aventurado é aquele que, quando Jesus voltar, for encontrado pregando o evangelho, porque para isto estamos aqui, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí no texto Paulo vai falando
que ele fazia de tudo para salvar alguns. Eu me fiz de grego, eu me fiz de judeu, eu me encaixei nas culturas para, de alguma forma, levar pessoas ao Senhor. Claro, amados, Paulo, em hipótese nenhuma, está falando de costumes que ofendiam ao Senhor. Em hipótese nenhuma, Jesus está falando daquele tipo de gente que baixa o seu nível e conta os mesmos tipos de piada, conta os mesmos tipos de histórias para poder ganhar o coração da pessoa. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de compreensão de mente, compreender a mente da pessoa, compreender a cultura da pessoa, para através disso pregar o Evangelho. É disso que ele está falando. Não significa que ele se vestia como um grego no lugar, se vestia como um judeu, se vestia como um turco, mas ele entrava na cultura e compreendia as culturas para poder pregar o Evangelho, assim como o Senhor Jesus Cristo veio na nossa cultura para nos salvar. É disso que o Paulo está falando. Depois, em Romanos 9, Paulo disse uma coisa que, olha, amados, eu não cheguei nisso nem de longe. Ele tem a mesma atitude que Moisés tem. A mesma. São homens que foram burilados, foram testados, foram provados pelo Senhor. Quando Deus fala que vai destruir o povo, qual é a reação de Moisés diante de Deus? Ele se posta diante do povo, entre Deus e o povo. E o que ele fala, amados? Risca o meu nome do livro da vida. Mas não mata esse povo. E Paulo diz que ele quisera ser anátema, maldito, amaldiçoado, para que os seus irmãos de nação fossem salvos. Eu confesso a vocês que eu não cheguei nisso ainda. Perder a minha salvação por causa das pessoas, eu ainda acho que eu ser salvo é melhor do que o outro ser salvo. Desculpa, tá? Estou abrindo o coração aqui. Perder a salvação por causa de outros. Mas não vamos chegar nesse extremo. Vamos falar de perder a vida, de dar a vida. Deixa eu terminar uma história que comecei a contar anteontem. Estava na papelaria. Lembra? Contei? Rapaz chamado Isaac. Ele contou a história de Isaac na Bíblia. E aí eu perguntei se as pessoas conheciam Jesus. Ele e os colegas dele falou que a maior parte não. Eu exortei, não repreendi, eu exortei, animei. E eu falei para ele, você sabe a coisa mais complicada que vai acontecer com a gente? É eu chegar diante de Deus um dia, com o frentista do posto, pessoa da padaria, que me serve sempre, pessoa lá do supermercado, nós dois chegarmos diante de Deus, e eu entrar, e essas pessoas não entrarem. O que é que você acha? Pessoa que você vê praticamente todo dia. Aí essa pessoa chega lá diante de Deus. Aí Deus fala assim, você entra porque você me conheceu. Você não entra porque você não confessou meu nome. Eu falei para ele, falou assim, aí a coisa vai pegar. Falei, vai mesmo. Vai mesmo. Pesa sobre nós a obrigação de pregarmos o Evangelho do Reino de Deus a toda criatura, para que a morte de Jesus não seja em vão. Abner também citou um texto de 1 Pedro 2,9, que Pedro fala quem somos e o que devemos fazer. Vós, porém, sois raça eleita. Uma raça eleita. Você sabia que nós temos pedigree, não? Tem pedigree. Nosso nome está vinculado ao nome de Jesus Cristo. Família real. Sacerdócio real. Uma nação santa.
Povo de propriedade exclusiva. O que é propriedade exclusiva? Nós somos de Deus e Deus não quer ter sócio. Amém? Deus não tem sócio. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensando de novo de Jesus, o autor aos Hebreus, capítulo 12, ele diz, olhando firmemente. Aqui, amados, não é uma questão natural, mas olhando para ele como padrão, olhando para Jesus como modelo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, da fé. Ou seja, Jesus gerou fé em nós e essa fé nos leva para Ele. Amém? Ele é o autor da fé, Ele é o consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Pergunto, qual é ou qual era a alegria que estava proposta? A ideia aqui do texto é uma corrida. A ideia do texto aqui é uma competição. E lá adiante tem um troféu a ser alcançado. O texto aqui está falando disso, que correu com perseverança a carreira que lhe estava proposta, para alcançar aquilo que estava proposto, a alegria que lhe estava proposta. Eu pergunto, amados, qual o troféu que Jesus estava perseguindo? Bom, ao meu ver, ele não estava correndo para ser promovido a mais Deus. Acho que não. Porque ele é Deus absoluto. Não tem nada mais do que isso. Concorda ou não? Tem mais nada que isso. Jesus, ele desceu da sua mais alta glória e voltou para a sua mais alta glória. Aqui na terra, lhe foi dado um nome que é sobre todo nome. Então não existe nada no universo que Jesus ainda esteja perseguindo. Mas ele tem uma alegria que lhe está proposta. E que alegria é essa, amados? Se você continuar lendo Hebreus, eu queria voltar com você para Hebreus capítulo 2, para a gente tentar discernir que alegria é essa que lhe estava proposta. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Deles quem? Dos filhos. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e direi: eis aqui os filhos que tu me deste. Qual é a alegria que Jesus persegue? É a nossa salvação, o nosso aperfeiçoamento, porque nós ouvimos também que um dia nós seremos todos semelhantes ao Senhor Jesus. Como Ele é, nós seremos.
Amém, amados? E ele vai chegar diante de Deus conosco. É outro quadro que eu não compreendo, tá? Por favor, vai juntando as coisas que eu não compreendo para você ensinar para mim. Mas a palavra diz que ele vai nos tomar pelas mãos. Eu fico pensando, Deus do céu, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, todos na mão de Jesus. Eu não sei onde é que vai estar a sua mão, a minha vai estar lá, bem agarradinho na mão de Jesus. E ele vai entrar diante do Pai. O Pai assentado naquele trono, fabuloso. E ele vai me tomar, vai levar diante do Pai. Fala, Pai, aqui está Jamé. Lembra, Pai, como ele era? Olha agora, Pai, é a nossa cara. Esse é o troféu que alegra o coração de Jesus. E ele suportou toda a vergonha por causa desse troféu. Nós somos o troféu que o Senhor está perseguindo. Eu queria que você, ao caminhar na rua, você olhasse para as pessoas e falasse assim, esse aqui é um troféu de Deus. Esse é um troféu de Deus. Eu preciso trazê-lo para perto do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus prepare, para ele ter a cara do Senhor, para que ele tenha o coração do Senhor. Mas sou eu quem traz. Sou eu quem traz. Sou eu quem arrebanha. A alegria que ele está proposta. Sabe, amados, tem muita coisa no futuro que me alegra muito. A palavra diz que a esperança é a âncora da alma colocada em um lugar firme. Então nossa âncora está lá na frente. Nossa âncora não está por aqui não. E a nossa âncora nos puxa para frente. Então a gente olha para frente e a gente vê quadros famosos, quadros maravilhosos. Você já pensou para um dia? Você já parou para pensar em um dia que você vai estar sentado numa mesa fantástica e Jesus vai servir você? Já parou para pensar nisso? Hã? Já parou para pensar nisso? Deus do céu. Eu acho que eu vou falar igual Pedro. Não, Senhor, eu não mereço. Mas o Senhor falava para mim assim, eu sei. Mas eu pus você aqui. Mas tem um quadro que me enche o coração. É esse quadro aqui, de Hebreus 2. Quem já ouviu a voz de Jesus assim, falando ao coração diretamente? Quem já ouviu? Eu já ouvi. Eu já ouvi. A voz de Jesus é fantástica. É uma voz que dá medo e me atrai ao mesmo tempo. É uma voz assim que me deixa todo medroso, mas é uma voz fantástica. Agora, se a voz de Jesus é maravilhosa, você já pensou nele cantando? Pensa em Jesus cantando, Edna. Que voz. A gente só não vai morrer porque já morreu, né? Mas... porque isso vai dar um colapso, uma voz assim, Jesus levanta aquela voz. Ah, gente, vocês têm que ler Nárnia, tá? Depois vocês conversam comigo. Aquele leão, aquela voz. Meu Deus do céu. Isso me atrai. Fala, Deus, se não é por outra coisa, eu quero estar nesse dia. Eu quero estar nesse dia, quando Jesus vai fazer um solo. Que coisa! E você sabe por que ele vai cantar? Porque vai se alegrar e vai nos ver perfeitos na presença dele. Meu amado, nós precisamos nos ocupar com o que Jesus se ocupa. Há duas histórias na Bíblia que falam de dois homens completamente diferentes. Um foi criado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. O guarda perguntou para ele, você é romano? Eu comprei esse título. Falei assim, não, esse título eu vim por herança. Eu sou nobre, então sou romano. Romano, orgulho de ser romano. Assim, um currículo fantástico. Um currículo fantástico. E Deus pega esse homem
falando com Ananias, assim, vai lá, que vou mostrar como importa ele sofrer pelo meu nome. E ele vai anunciar meu nome em todos os lugares. Então nós temos um Paulo, camarada com toda essa preparação. Ele era consciente disso, tanto sim que ele disse que julgou todas essas coisas como esterco, como fezes, por causa do conhecimento de Cristo e o poder da sua ressurreição. Mas Paulo tinha esse currículo fantástico. Na outra ponta, está um homem acostumado a bater nos outros, perseguir as pessoas, morar no cemitério. Lembra disso, não? Quem vivia dentro dele gostava de porcos, chiqueiro. Lembra desse homem? Então eu tenho aqui dois extremos. Um super preparado, o outro nenhuma preparação. O interessante é que o Senhor Jesus dá a mesma incumbência para os dois. Vai e anuncia para os teus. Lembra disso, não? Importa que você seja testemunha, Jesus falando para Paulo, das coisas que eu lhe apareci e das coisas que eu ainda farei você ver. E o gadareno, e por favor, amado, não vão chamar ele mais demoniado gadareno não, tá? Ele já foi liberto. Tá? Porque eu duvido, chegou uma pessoa aqui que foi ladrão, aí você continua chamando ele ladrão. Ô irmão ladrão, tem dó, né? A pessoa já converteu, as coisas velhas se passaram, e se Deus esqueceu, eu também esqueço. Então, o gadareno, pregador sobre 10 cidades, ou seja, ele era um apóstolo, sem nenhuma preparação. O outro era apóstolo com toda a preparação. Você entendeu o que eu quero mostrar, amados? Agora, no meu caso, eu não sou um Paulo, mas também não ando batendo nas pessoas nos cemitérios. Mas eu recebi a mesma palavra de Deus. Eu tenho que anunciar o mesmo evangelho. E nós estamos juntos nisto. Assim como Paulo foi enviado, o gadareno foi enviado, Jamê foi enviado, você foi enviado como bom despenseiro de Deus. O que ocupava o coração de Jesus Cristo? Nós ouvimos aqui. Eu não vou repetir a palavra e não vou continuar mais, porque nós já ouvimos. Jesus se ocupava com pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas. Não deixa nada entre você e as pessoas. Não deixa nenhum obstáculo entre você e as pessoas. Nem a sujeira dela, nem a sua timidez. Não deixa nada. Nem o odor que ela pode ter, nem a vergonha que você pode ter. Não deixa nada entre você e pessoas. Seja um fiel despenseiro. Amém? Por último, eu quero só falar de mais uma pessoa. Eu estava em Valinhos, e lá em Valinhos, claro que as pessoas não conheciam o personagem que eu citei. Lá em Valinhos eu perguntei, quem aqui conhece Acácio? E lá ninguém conhecia o Acácio. O Acácio é um rapaz que trabalha aqui, com o Adriano, aqui no Gauchão. Estava o Tony, Maurício e eu sentados ali, chegamos mais cedo, né? Não é porque estava com fome não, viu, Adriano? É porque a gente precisava conversar algumas coisas. E aí chegou um rapaz para a gente, perguntei o nome dele, se chamava Acácio. Eu perguntei a Acácio, você já ouviu falar que Jesus Cristo salva? Ele falou, ainda não ouvi falar. Mas o que me impressionou é que nós estamos falando de um lugar que está mais ou menos 300 metros daqui. Um lugar de altíssima incidência de cristãos. Gente, o crente não fuma, não bebe, não joga, mas come uma carne que eu vou te contar. Né, Adriano? Deus do céu. Mas eu não sei se quantos daqui já estiveram ali. É verdade. Muitas das pessoas que estão ali já ouvem o evangelho, mas o Acácio não ouviu. O Acácio não ouviu. Aí falei de Jesus e claro,
Na saída, eu peguei o senhor Adriano e falei, Adriano, ó, tem esse caso aí, por favor. Ele já conversou com o Acácio. E nós vamos ver o Acácio aqui. Amém? Quando o Acácio chegava assim, ô Acácio, demorou muito, Acácio. Quando a gente começar a orar mais por essas bolinhas, essas pessoas serão familiares nossas. É ou não? O nome que eu pus ele é Vinícius. É um rapaz que trabalha na Toyota. Eu estou dando um jeito de voltar na Toyota, fiz a revisão do carro, mas vou dar um jeito de voltar lá essa semana para ele fazer alguma coisa no carro. Não sei, a gente vai inventar alguma coisa. Eu não vou quebrar o carro, nem bater o carro, né? Claro. Mas eu vou dar um jeito e vou lá conversar com o Vinícius. Eu já comecei a conversar com ele. Mas não conseguimos terminar porque tinha gente na fila. Vou voltar lá para falar com ele. E quando eu trouxer o Vinícius aqui, você vai falar, puxa Vinícius, você demorou, hein, moço? João, lá da Toyota? Tá bom. Tem uma irmã nossa que trabalha lá, a Rosana Furquim, correto? E a gente vai impor a mão na cabeça dela para ela discipular aquele pessoal lá. Amém? Eu queria terminar fazendo uma coisa que não é meio comum, não. Eu também não sou muito de atos proféticos, não sou não. Mas nós cantamos um cântico aqui e falamos, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Eu quero que você faça um ato, é simbólico, tá, gente? É simbólico. Mas eu queria que a gente, dá para pôr esse versículo aí, não? O Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4, será que dá? Se não der, eu vou abrir aqui. Lucas 4, versículo 18. Achou, Isaac? Lucas 4, 18. Acharam aqui? Nós vamos falar esse texto. E enquanto falamos, eu gostaria que você pusesse a mão na sua cabeça. É meio esquisito, mas vamos lá. Gente esquisita só fala coisa esquisita. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, continua, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.